Às vezes a vida sopra um vento frio em minhas costas e sinto medo. Uma onda de cores escuras me envolve e sinto medo. O metal de meus pensamentos congela meus sentimentos e sinto medo. Me vejo num lugar sem saída, de paredes altas e sinto medo. Não decifro meus próprios pensamentos em ciclo e sinto medo. Me faltam as palavras e a certeza e sinto medo. Procuro sem encontrar o ar e o espaço dentro de mim e sinto medo de não saber o que fazer, reverter, de não saber me equilibrar, caminhar, de não poder ajudar, fraquejar, de não conseguir jogar todo o medo, toda a angústia para o alto e voar. No dia 17 de dezembro de 2019, mais ou menos 5 horas, 5:30 da manhã, nós acordamos com um barulho muito grande, eu e Nanego, só estávamos eu e Nanego em casa, e depois a gente viu que tinha sido o portão, que tinha sido derrubado, e logo depois desse barulho, aí eu escutei o barulho de um carro chegando, né, de uma forma muito abrupta. E fui olhar pela janela, uma brechinha que tem na janela do quarto, e vi a frente de uma caminhonete branca. Então eu chamei Nanego e eu disse: Nanego, parou um carro aqui atrás. Eu acho que é da Energisa, mas alguma coisa aconteceu, porque a essa hora da manhã e entrando assim por um caminho que nem é estrada, nem nada, então foi muito estranho. Aí Nanego disse: fica aí que eu vou ver do que se trata. E a gente já escutou a pessoa no entorno da casa gritando: Polícia Federal, Polícia Federal, Polícia Federal, abra a porta. Então o Nanego foi, abriu a porta, eu me vesti e fui lá para fora também. Então eles mostraram um mandato de busca e apreensão, né? E foram na casa do meu cunhado e do meu pai para buscar como testemunha, né? Para entrar junto na nossa casa e fazer a busca e apreensão. Nós moramos aqui num sítio, né? Um sítio que originalmente tem 14 hectares, mas meu pai, há 8 anos atrás, 9 anos atrás, resolveu dar em vida para os filhos, e cada um tem a sua casa dentro do seu sítio, que é em torno de 3 hectares para cada um, né? Então, não tem divisas, assim. E eles foram na casa do meu cunhado e na casa do meu pai. Então, fizeram busca e apreensão e olharam as coisas e tiraram as coisas do lugar, mas, de fato, de uma forma muito ordeira, não houve nada muito ríspido ou violento. Ele pega cachorro, agora ele tem uma experiência incrível, né? Aí, cachorro violento, não sei o que, transforma em. Uma coisa desanimadora é que o que você está fazendo para educar o cachorro, você tem que fazer todo dia. Todo dia, sem parar. Não é um negócio. Tem que ter disciplina. Não queria que fosse fácil, era. Eu queria. Não, Tu não queria, não? Não, porque a gente queria que achava fosse assim, que fácil. depois que dominasse. Então. É isso que eu digo. Mas eu queria. Se tivesse sido fácil. Não, querer a gente quer, né? Mas Então. não é. E aí, Queria muito que tivesse sido fácil criar você, sua irmã, Oxe. guru. Depois que eles pegaram o que eles achavam que deveriam pegar, né? Computadores, notebooks, né? Notebooks, agendas,
telefones, enfim. Eles informaram, então, que eu estava presa. E aí apresentaram mandado de prisão, né? Então, eu fui tomar um banho, pedi para tomar um banho, a policial foi comigo até o banheiro, né? E ficou comigo lá enquanto eu tomava banho. E até esse momento, embora eu estivesse achando tudo aquilo muito estranho, porque eu não imaginava, não esperava de maneira nenhuma aquilo. Então, eu acreditava que quando eu chegasse no lugar onde eles estavam me levando, né, eu ia conversar com alguém, não sei, um delegado, um juiz, um promotor, não sei. Eu ia conversar com alguém e essa conversa eu ia dar algum depoimento, alguma coisa, e depois eu voltaria para casa, né? Porque, de fato, eu não tenho nada a ver com essa história e não sabia nem o motivo de eu estar sendo presa naquele momento, né? Mas não foi assim que aconteceu. Eu não conversei com ninguém, somente para dar documento, dizer endereço, mas eu não conversei com ninguém, ninguém perguntou nada a mim. Desde que eu entrei na prefeitura em 2017, que não foi fácil, né? Eu vivo um processo de desqualificação muito intenso desde que comecei a ser prefeita, né? O ex-prefeito da cidade, ele foi logo em 2017 à Câmara de Vereadores e todos os 11 vereadores homens, todos eles deixaram ele falar e ouviram tranquilamente ele dizer que eu era uma prostituta, que eu era uma drogada, que eu era sapatão, que meu casamento era de fachada, que quando eu ia para Brasília eu ia atrás de homens. Então, processei ele, mas também o episódio da audiência para tratar desses 4 processos foi uma coisa também muito ruim. E, por fim, eu não vou entrar em detalhes, até porque fui proibida pela juíza na época de falar, né? Mas foi muito desgastante tudo, né? E eu enfrentei tudo de cabeça erguida. E aqui a oposição, que foram as pessoas que sempre mandaram no município há quase 40 anos, né? Essa oposição se juntava para me desqualificar e dessa forma eu fui tratada como se fosse uma bruxa, né? No pior sentido da coisa. Eu implantei creches com a metodologia Waldorf aqui e era tratada como se a creche, se essa metodologia fosse uma seita da qual eu fazia parte, né? Eu coloquei no aniversário da cidade uma escultura belíssima, inspirada nas árvores das falésias, né? Do que o vento faz com essas árvores. E chamamos o artista plástico Wilson Figueiredo, e ele fez a árvore que nós chamamos de Árvore dos Bons Ventos. E disseram que essa árvore era o símbolo da minha seita, que eu tinha ela tatuada na perna, e o padre aqui, porque eu trabalhava de forma a resgatar a identidade dos quilombos, né? A nossa identidade afrodescendente, a identidade dos indígenas. Então, o padre, na missa, na homilia, me chamava de prefeita macumbeira, me chamava de criminosa, dizia que eu devia estar presa, que o povo devia me expulsar da cidade, né? Os pastores diziam que eu não gostava de evangélicos. Minha mãe é evangélica, né? E nós tivemos sempre a referência das 2 igrejas, a católica e a evangélica, por causa das 2 famílias. Então, foram sempre muitos ataques, muitos ataques. Eu acho que me preparando até para isso que eu ia viver, né? Mas o ataque mais inesperado é o ataque que vem da própria justiça.
tudo isso era coisa que ia pesando, 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 porque era uma insistência de dizer assim: você usa tornozeleira, você é uma criminosa, você não merece ser prefeita. E eu tinha que provar o tempo inteiro, todos os dias, todas as horas, que eu sabia fazer o trabalho, que eu tinha condição de fazer o trabalho e que eu estava fazendo o melhor trabalho que essa cidade já tinha visto a partir das mãos de uma gestora ou de um gestor público no cargo de prefeito ou prefeita da cidade. Pronto, vai. Alguém cantando longe daqui, alguém cantando ao longe, longe, alguém cantando muito, alguém cantando bem. Sou eu aqui, de pé, inteira, verdadeira. Sou eu aqui, aprumada e atenta às rajadas de vento, aos movimentos. Sou eu aqui, lambendo as feridas, focando o olhar, pronta para a partida para algum lugar. Que crimes que eu cometi? Quem disse que eu cometi crimes? Quem falou? Um cara que está preso, uma mulher que foi presa, um outro que foi preso e que está lá vivendo sei lá o quê para dizer qualquer coisa que se queira ouvir? Sem uma prova, sem uma fala minha em nenhum contexto, sem nenhum documento, sem absolutamente nada que diga que eu fiz parte de alguma organização criminosa ou de algum ato que pudesse ser considerado ilícito, criminoso, errado. Eu fiquei absurdamente chocada com aquilo, porque meu pai era advogado, né? E era uma pessoa, professor de história, advogado, mas uma pessoa que tinha uma admiração profunda pelo direito, né? Uma pessoa que trabalhou na construção de algumas leis muito importantes no nosso país, como a LDB, por exemplo, né? Ele contribuiu com a construção da LDB, acompanhou profundamente a construção e de muito perto da Constituição de 88. Então, meu pai era um defensor dessa coisa e eu tinha aquela sensação de que se alguma coisa desse errado na sua vida, então você teria o direito, a justiça, para lhe apontar um caminho. Agora, no meu caso, o que eu estava vendo era o direito e a justiça imputando a mim uma culpa, uma responsabilidade de forma antecipada e violenta, sem eu nem entender direito do que se tratava. Como eu passo muito tempo em casa agora, né, depois que perdi as eleições, saí da prefeitura, né, no início agora de 2021, esse ficar em casa se acentuou, né, pela falta de trabalho, né, Então, eu fico fazendo, assim, trabalhos manuais, né, meditação, caminhadas e vou buscando, né, um caminho e uma forma. Isso durante o dia e durante a semana, porque nos finais de semana eu não posso sair nem de casa aqui, nem para o jardim aí, nem estender uma roupa, não posso, né? E isso foi uma coisa muito dura para mim no início, assim, quando
a gente descobriu o câncer do meu pai, né, eu sempre fui uma pessoa muito, muito, muito ligada a meu pai. A gente sempre teve muitas afinidades e ele adoeceu com câncer, né, uma coisa rápida também, né? E meu pai, que era uma pessoa absolutamente sadia, apareceu esse câncer, né? E a gente tinha que se revezar e dormir com eles, né? Eles não tinham condições de dormir mais sozinhos por causa da mobilidade, das dores, enfim, a idade mesmo, né? Então, meus irmãos se revezaram, né, para dormir com os meus pais. E isso eu não pude fazer. Diga, por favor, aonde se escondeu o meu amor. Vento, diga, por favor, aonde se escondeu o meu amor. Uma vez eu fui que meu pai teve muito mal, então eu fui para o hospital, mas foi uma loucura, porque eu tinha que conseguir um determinado documento para poder dizer para a justiça, isso, porque eu peço as autorizações e não tem resposta. Então, eu tive depois também que explicar à justiça onde era que eu estava no dia do enterro dele, né? Isso foi uma coisa bem triste, porque o meu pai morreu, né, sem ver as coisas andando, saindo do lugar, né, sem me vendo com essa tornozeleira, me vendo com as restrições, né. Então, chegou um momento que ele não podia mais vir aqui e eu não podia ir lá. Então, isso foi realmente muito difícil. E hoje isso acontece com a minha mãe. Minha mãe já vai esquecer da gente com Alzheimer. Mas eu não posso estar como meus irmãos estão na casa dela, nos finais de semana, à noite, né? Então eu vou lá durante o dia, mas eu vejo a luta dos meninos aqui, num momento como esse de pandemia, que a gente não pode ter as pessoas aqui circulando, a gente ficou bastante tempo sem ter ninguém ajudando por causa da pandemia também, e eu não posso contribuir, né, de uma forma mais plena. Isso eu acho muito ruim. Amor, tu prefere uma salada com macarrão ou uma salada com arroz? Não faz, pode ser a salada e o macarrão mesmo. Me reconheço e me estranho. Vou e volto e não saio do lugar. Algo está para ser cuspido. Algo está para ser liberado, revelado. Será a minha humanidade? E passamos o dia todinho na sede da Polícia Federal, ali em Cabedelo, na estrada de Cabedelo. E num dado momento chegou me entregaram umas folhas de papel, né, e 13 páginas. E ali dizia o porquê que eu estava sendo presa. E eu li aquilo várias vezes, porque, para mim, e uma leiga, né, nessas coisas, uma pessoa absolutamente leiga, e para mim não ficava claro ainda ali, porque dizia, por exemplo, que eu estava sendo presa porque, segundo o Ministério Público, eu fazia parte de uma organização criminosa e eu contratei para o trabalho dessa organização criminosa uma organização social para administrar as escolas quando eu era secretária do Estado, secretária de Educação. E eu sabia que eu não tinha feito isso, né? Eu sabia que eu não tinha contratado nenhuma organização social. Eu fui integrante da Secretaria
de Estado da Educação de 2011 a 2014. E a OS, que foi contratada para a educação, só foi contratada em 2016. Eu não estava mais nem no Estado. Eu já estava fazendo campanha para ser prefeita aqui em Conde. Então, eu não tenho nada a ver com a contratação dessa OS, né? Mas sempre aquela coisa interna de dizer assim, não, tudo isso vai ser explicado. Eu acho que essa coisa interna é muito própria de quem sabe absolutamente que não fez nada, de alguém que tem certeza que se entrarem na sua vida, arregaçarem a sua vida, só vão achar você lá dentro, não vão achar nada mais. Só você e sua humanidade. Então, eu tinha, de fato, essa tranquilidade. Quando nós chegamos no lugar onde teve a audiência de custódia, né, foi o terceiro momento chocante, porque o juiz lá que fez a audiência, junto com os integrantes do Ministério Público que estavam lá também, eles foram extremamente grosseiros, sabe? Extremamente violentos também, porque ele perguntou assim para mim: a senhora sabe por que está sendo presa? Eu penso que se não fosse para ouvir a resposta, não deveria ter me perguntado, né? Mas ele perguntou: a senhora sabe por que está sendo presa? Aí eu disse: me entregaram umas folhas de papel e eu li, mas eu não entendi. Eu queria, inclusive, saber por que que eu estou sendo presa. Eu queria entender isso. E aí ele disse: a justiça não tem que lhe explicar nada. A senhora é quem tem que explicar a justiça e a população pelos crimes que a senhora cometeu. Então, eu vi que eu estava sendo julgada e condenada exatamente naquele momento. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria. Ao chegar no presídio, eu fui conduzida para a cela, né? E uma cela comum, mas eu sozinha nessa cela comum, né? Tinha lá um nome, uma plaquinha, cela especial, mas era especial certamente porque eu estava só, né? Nessa cela. Mas ela não tinha nada de diferente da cela da frente, da cela do lado, da outra, da outra, da outra. A diferença era o número de pessoas dentro da cela. E daí minha família, minha irmã conseguiu levar lençol, as coisas que colchão, lençol, ventilador, as coisas que o presídio solicita, que você pode levar. Minha irmã levou e eu fiquei ali 5 dias. Né? E nesse período, assim que eu cheguei na conversa com a diretora do presídio, eu pedi para ela para me dar uma ocupação logo, urgente. Assim. Eu digo, eu sou professora de alfabetização, sou professora de artes, e eu posso ajudar aqui, se tiver mulheres analfabetas aqui reclusas, eu posso ajudar, se você permitir. E também eu sei cozinhar muito bem. Eu posso, além de cozinhar, eu posso fazer uma oficina de pães, algo assim. Eu quero me sentir útil o tempo que eu passar aqui. E ela disse: calma, deixa a senhora chegar primeiro, professora.
deixa a senhora chegar e sentir tudo. E, enfim, fui muito bem acolhida no presídio, não tenho que reclamar, né? No lugar que eu estava, fui bem acolhida, bem tratada, mas e foi uma experiência também muito importante, porque eu conheci mulheres, né, que estavam reclusas há muito tempo, sem nunca ter passado por uma audiência de custódia, por exemplo. Eu conheci mulheres que tinham filhos pequenos e eram mães solteiras desses filhos pequenos. Estavam presas. A legislação diz que elas têm direito à prisão domiciliar. Às vezes acho a vida linda, mais linda que a luz do sol cedinho banhando o mar, mas isso não me prende a ela. Às vezes acho a vida triste, mais triste que o entardecer da luz confusa e cega, mas isso não me afasta dela. Viver não é o mais importante. O mais importante é mover-se. Elas se emocionaram muito com o que estava acontecendo lá fora e iam passando para mim e eu fui apurando, fui escutando também, e as pessoas cantando, falando e pedindo a minha liberdade, né? Muitas vozes, muita gente. E o advogado chegou nessa hora para me dar notícia, então eu fui, conversei com o advogado, fiz um textinho para as pessoas que estavam lá fora, e ao voltar para a cela eu escutei meu irmão falando, né? Eu escutei meu irmão falando, depois eu escutei meu pai. Foram me chamar e eu estou aqui devagarinho, mas eu quero pisar fora, eu quero pisar com energia, eu quero lutar com todos vocês pela liberdade de Márcia, muito mais do que isso, lutar pela liberdade desse país, porque o exemplo dela é muito importante para que a gente possa sentir que o que está acontecendo aqui pode acontecer com qualquer um. A grande violência que se pratica contra a grande injustiça que se perpetra contra fere o direito de todos. Essa, portanto, é uma luta em defesa de nós próprios. Estamos para garantir um protesto permanente, enquanto necessário for, a afirmação daqueles que acompanham toda a trajetória de Márcia, desde as mínimas e pequenas escolas até a revolução que se está fazendo na cidade do Conde. Que isso é que está incomodando, isso é que está agredindo a velha política, isso é que está chamando a atenção, isso é que está matando contra ela a ira desse povo. Eu vou pedir a Jaira que leia um bilhete que a Márcia me encaminhou, pedindo que comunicasse a vocês. Até que seja na voz dela uma mulher, porque aqui ninguém pode falar mais alto que a mulher que representa a luta de Márcia. Depois eu escutei minha irmã, né? E isso para mim foi também muito importante, porque o meu pai, ele era um homem de 85 anos, né? Extremamente vivido, experiente, mas extremamente antenado para a vida mesmo e à frente do tempo dele. E ele, quando eu saí aqui presa, e eu disse para ele, painho, fique tranquilo, que vai dar tudo certo. E ele disse, estou tranquilo, eu conheço você, eu sei que vai dar tudo certo. Eu disse, meu Deus, eu sou filha desse homem tão grande, né, que consegue suprimir a dor dele, de ver a sua filha presa injustamente. E está ali, aproveitando aquela ocasião, como um professor, como um mestre, né,
para dizer para as pessoas que a democracia é mais importante do que a nossa própria vida? Talvez o momento seja de ruptura, seja de transformação. Talvez esteja entrando em um outro patamar da minha vida e da minha tarefa. Acho que nunca mais voltarei a ser a professora que já fui. No dia seguinte, que foi o sábado, pegando carona no habeas corpus de Ricardo Coutinho, a gente conseguiu que eu saísse do presídio também. Então, ao sair do presídio, né, tinha a mesma multidão do dia anterior, ou mais, do lado de fora também. Então, eu saí ainda meio tonta, né? Não sabia que tipo de emoção, eu não conseguia identificar que tipo de emoção eu estava sentindo, né? As pessoas me abraçando, mas eu não sabia quem eu estava abraçando. As pessoas querendo que eu falasse, mas eu não sabia exatamente o que é que eu estava falando. Era como se eu tivesse fora do corpo, assim, uma sensação muito estranha, né? E daí eu vim para o Conde, né? E as pessoas me receberam aqui, a população me recebeu muito carinhosamente, muito bem, né? Passei aqui na casa dos meus pais, né, que estavam bastante emocionados. E, enfim, parecia que essa página ia virar, né? Mas não virou. Sei que é preciso seguir, mesmo que cambaleando, e acreditar que logo vou andar firme a ponto de saltar, rodopiar, voar e mesmo assim sentir-me com os pés no chão. Espero crescer de maneira a poder ver o tamanho real desse momento e poder me perguntar qual é mesmo a verdade e saber que a qualquer momento a resposta virá. Eu, para lidar com isso tudo, eu vou buscando o que fazer. Então, eu vou pintando prato, né, e dando de presente. Eu vou fazendo lives. Eu criei um projetinho chamado Diálogos. E eu, toda segunda-feira, eu converso com alguém, né, sobre algum tema, e dessa forma eu vou levando as coisas, tentando ter o mínimo de normalidade, né, nessa coisa tão complexa, tão difícil. E acho que eu tenho conseguido ficar inteira. Uma das coisas que eu sinto muita falta nesse momento é de dar um mergulho no mar. Porque a tornozeleira não sai em nenhum momento da minha perna. Eu tomo banho com ela, mas eu não posso submergir. Eu não posso tomar banho de rio, eu tenho um rio aqui. Não posso tomar banho de rio, não posso tomar banho na piscina, não posso tomar banho de mar. Mas o banho de mar, eu queria tanto tomar um banho de mar. Quando eu tirar essa tornozeleira, eu vou sair a pé daqui até Jacumã, para sentir eu chegando lá, chegando no mar. E vou dar um mergulho bem demorado. Eu, no fundo, eu estou numa condição que é ruim, que é injusta, mas eu estou, de todo modo, na minha casa, né? Que é um lugar privilegiado, um lugar lindo, maravilhoso, um lugar que eu sonhei e fiz de acordo com o meu sonho, né? Então, estou viva.